Vamos falar de educação agora, especialmente vamos falar sobre o reajuste para os professores, o reajuste do piso do magistério. Quem acompanha o noticiário sabe que teve inclusive definição vinda lá de Brasília sobre um aumento para os professores, e aí o governador Eduardo Leite disse que bancaria, que pagaria esse novo piso. Municípios, muitos dizendo que os professores já até recebem esse piso, outros dizendo que não tem condições de aumentar, outros dizendo que vão estudar, que vão adaptar-se. A CNM, Confederação Nacional dos Municípios, se mostrou contrária. E ontem nós tivemos uma reunião envolvendo o CEPER Sindicato, que é a categoria que representa aí os professores do estado do Rio Grande do Sul, e o governador Eduardo Leite, e a proposta de reajuste foi de 9,45% no piso do magistério. E a gente vai conversar agora com a Eloide Conzatti, que é a diretora do 8º Núcleo do CEPER Sindicato, que atende aqui ao Vale do Taquari. A sua sede é em Estrela. A Eloide, que esteve, inclusive, em Porto Alegre, não participou da reunião direta com o governador Eduardo Leite, mas esteve numa mobilização com a categoria lá na capital dos gaúchos, e traz pra gente agora essas atualizações. Como é que está a situação do professor aqui do Rio Grande do Sul? Como é que está a expectativa para esse reajuste? Tudo bem? Bem-vindo à programação da Rádio Independente, professora Eloide Conzatti. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com o Ricardo, que é o nome do meu neto também, né? E com a Rita. A gente já se conhece há um bom tempo, só nós estávamos assim separados um pouco, né? Fazia um tempinho, fazia um tempinho, mas hoje nós estamos aqui novamente para falar sobre uma situação muito importante. É uma situação que envolve grande parte da nossa sociedade gaúcha, Lajeado também, porque Lajeado é um município que nós temos muitas escolas estaduais de ensino médio e de ensino fundamental, né? Então, a gente se preocupa com isso, porque é uma categoria, os professores, funcionários de escola, professores na ativa, professores contratados, professores nomeados e aposentados, estão vivendo uma situação inédita no Rio Grande do Sul. Como nunca nós estávamos ganhando tão pouco. E mais ainda, o governo Leite, ele fez uma grande propaganda, dizendo assim, que estava colocando em dia os salários e que estava dando uma atenção muito grande para a educação, para os professores. Daí, quando chega na hora de dar um reajuste, digamos assim, dentro do nosso salário, ele começa a não ter mais a paridade, ele começa a ter classificações. Nós tivemos uma luta muito grande no decorrer de todos esses anos da nossa história para que nós tivéssemos sempre uma paridade no salário. E nós lutamos muito também para que os nossos funcionários de escola, eles fossem reconhecidos como trabalhadores em educação. Porque eu duvido que uma escola funcione sem ter aquele que limpa a escola, que faz alimentos na escola, que atende a secretaria, enfim, aquele que dá suporte para a direção, para a sociedade e para os professores. E agora ele chega que ele quer dar um aumento para os professores contratados e concursados, porém, não aos aposentados e não aos funcionários de escola. E isso nós não estamos aceitando. Por isso que nós, sim, começamos uma grande mobilização, já começamos ontem, com a audiência que a diretoria-geral teve com o senhor Eduardo Leite. Ele foi na Assembleia Legislativa dar as boas-vindas para os deputados. Eu não sei se ele sabia que nós estávamos lá na sua espera também. Ouvimos ele com muita atenção, dando as boas-vindas e parabenizando os novos deputados e dando aqueles que já são. E nós estávamos lá. E ele subiu, depois da fala dele, ele subiu na arquibancada e falou com um grupo de professores que estava lá dentro e funcionários de escola. Mas nós queremos uma coisa por escrita, nós queremos uma coisa certa e nós queremos igualdade no nosso reajuste. Para quem que está sendo proposto o reajuste? Quem é que não está tendo esse benefício estabelecido, né? A questão de igualdade de categorias. Nós, os ativos, contratados e concursados.
ele quer deixar de lado os aposentados e os funcionários de escola. Não teria nada de aumento para esses? Não. E também pelo piso nacional, a conta que o CEPER Sindicato fez, nós deveríamos ter um reajuste de 14 pontos alguma coisa, 14,95. E ele está propondo para nós 9,45. Então, um diferencial muito grande e que isso novamente vai nos deixar numa situação muito cruel durante esse ano todo, novamente, para não dizer mais uma situação de miséria dentro da categoria dos professores e dos funcionários, porque nós já sabemos como está o nosso contra-cheque, e nós temos uma parcela autônoma que temos dentro do nosso salário, que isso não vai ajudar depois numa aposentadoria, e ele dá esses 9,45, porém ele tira essa parcela autônoma. Que eu não posso dizer que é de 200, 300 ou 150 reais, porque depende a tua situação que você vive no momento, o nível, né, os anos que você tem, que trabalha no Estado, ou se você é aposentada. Então, na verdade, nós, com essa parcela autônoma que nós temos, que faz mais de um ano que nós temos, nós vamos pagar novamente aquilo que ele está nos propondo. Então, assim, nós estamos numa grande mobilização. Ontem estava lá na frente do Palácio, fortalecendo a nossa diretoria, todos os representantes de núcleos, 2 no mínimo, e nós poderíamos estar levando mais também, e nós fomos com o nosso carrinho cheio, né? Lotadinho, digamos assim, cheio, está muito feio. Fomos com o nosso carro e foi um conselheiro, fui eu de diretora e mais 2 professoras também nos acompanharam, da diretoria também, uma conselheira também, e nós estivemos lá. E assim, todo o Estado, todos os representantes do Estado do Rio Grande do Sul estavam lá nesta mobilização e vai continuar. Eloide, e a partir disso, então, desse anúncio, né, dessa proposta, né, de 9,45%, o que vocês pretendem fazer para tentar reverter, para tentar fazer com que esse número seja alterado? Bem, primeiro os professores precisam saber disso. Os funcionários de escola precisam saber disso. E nós vamos continuar com a mobilização, reunindo os professores de escolas, os representantes, os funcionários, os aposentados. Os aposentados precisam saber disso também, né? E nós vamos continuar marcando encontros e mobilização. A gente já trouxe o dia de uma grande assembleia que acontecerá agora, né? No dia 3, né? No dia 3, às 13h30, nós vamos estar lá na Casa do Gaúcho novamente para discutindo, porque nós temos que discutir com os aposentados, com os funcionários e também com os da ativa, né, os que estão dentro das escolas nesse momento. E os nossos estudantes também precisam saber. Então, vai ser um período de grandes discussões e dizer realmente a situação que nós estamos nesse momento. A gente normalmente fala professores, mas envolve a todos aqueles que estão trabalhando na rede estadual de ensino, sim, né? Por isso que nós chamamos de trabalhadores em educação. Perfeito. E os aposentados, esses que não estão incluídos, vocês têm ideia de quantos que representam na fatia? Olha, nós temos praticamente uns 2.000 sócios no nosso 8º núcleo, associados, mas nós temos um número muito maior na nossa região. E nós temos um grande percentual. Ricardo, se eu vou te dizer agora certinho o percentual dos aposentados, eu talvez possa estar dizendo coisa que não é verdadeira, então eu posso me comprometer com isso. Mas nós temos uma grande quantidade de professores aposentados. Ou também nós temos aqueles que optaram por se aposentar em 20 horas, que cumpriram o seu regime de trabalho de 25 anos, 30 anos, conforme o setor que estava designado, e que continua com uma nomeação, né, porque nós podemos ter uma segunda nomeação ou com um contrato. Então, nós precisávamos fazer um levantamento bem sério, mas só
só aqui na região que nós temos, dentro do CEPER Sindicato, que são associados, nós chegamos a praticamente quase 2.000 associados. Vamos tentar esclarecer, Lloyd, porque a senhora começou agora há pouco a entrevista dizendo que nunca estiveram ganhando tão pouco. Sim. Talvez para quem esteja no meio fique mais claro, mas para quem está do lado de fora fica um pouco confuso, porque teve um reajuste já em 2022 de 33,24% em relação ao piso da educação, das professores de educação básica, passando de 2.800, arredondando, né, para 3.800. Agora, o governador Eduardo Leite anunciou no dia 18 de janeiro desse ano, que assumiria, que bancaria esse novo aumento de quase 15% no mínimo pago a professores da educação básica, passando então de 13.800, já o valor atualizado no ano passado, para 4.420. Sim. Eu queria tentar entender, porque com esses aumentos, como agora está sendo o momento em que menos está se recebendo, né? E se essa negociação aqui está dentro desses 15% já do MEC, que ele se comprometeu a pagar, para tentar clarear um pouco a situação. Se você pega esses 4.420, você disse, né? Uhum. Tá? Divide por 2, que são 2 turnos, daí o tanto seja o turno da manhã, o turno da noite, e daí você já vê quanto dá por 20 horas. Né? Bem, daí dentro dessas 20 horas... 2.200 para arredondar. E daí dentro dessas 20 horas você tem que ver se é contratado, se é nomeado, que nível você está, em que nível do plano de carreira que você está, né? Então, e se você se aposentou só no nível 1 ou só no nível 1, né? O básico mesmo, você hoje se aposentou com 40 horas, com todos os reajustes, você não chega a 4.220. Tá? Então, hoje, o nosso piso, assim, ele não chega para 20 horas a 2.000. E quanto ganhava até ano passado, por exemplo? Porque nós estamos falando aí de 33 mais 15, vamos arredondar aqui, de quase 48%, vamos arredondar, sim, em 2 anos. Sim. Então, imagino que era bem menor o salário. Era 3 para quem tinha em 2022, então para quem tinha 40 horas, conforme a lei do reajuste, dava 3.845. Daí, depois disso, não podemos perder de vista que paga o IP Previdência, paga o IP Saúde, né, e esses descontos também. Mas o IP Saúde é uma coisa que qualquer plano de saúde tu vai ter que ir pagar, né? E o IP Previdência também. Só que tem uma coisa, depois de aposentados, você não ajudava mais a contribuir com o IP Previdência. E agora nós estamos também contribuindo com o IP Previdência. Então, sempre foram sendo tirados, né, dos nossos salários, e o reajuste que ele está nos propondo hoje, que é de 9,45, e daí vai tirar aquela parcela autônoma, quase vai ficar o mesmo salário. E daí a gente não sabe por quanto tempo, se é para todo esse ano, ou se na proposta final ele vai chegar que isso é para 6 meses, ou se isso é para até dezembro. Então, ele está oferecendo isso, mas não está fechando uma proposta certa. Eu vou dar esses 9,45, depois de meio ano, né, 8 meses, 10 meses, nós podemos sentar e negociar novamente. Não, ele está dizendo isso, que esse será o aumento, e deu. CEPERS cogita, de repente, aceitar um aumento menor do que esses 9,45, desde que isso abranja também aposentados e essas categorias que não estão sendo atendidas nesse momento? Porque me parece estar meio distante. Daqui a pouco até cogitar, não sei, porque a volta e meia a gente tem a questão de greve, né? Se isso está na mira já do CEPERS. Isso não está cogitado, não se discutiu ontem. Ontem à noite, no Conselho, a gente discutiu várias propostas, várias falas foram feitas, que nós não podemos estar aceitando isso e nós temos que conversar em nossos núcleos com a categoria. Os aposentados precisam ficar sabendo, os funcionários de escola que estão, assim, também, com muito sofrimento, eles precisam ficar sabendo também, mas nós não discutimos nem essa questão, vamos dizer assim, bem, querem isso, querem, senão não fechamos, não tem nada para ninguém. Isso não foi discutido porque ele não fechou.
Mas vai ter uma nova conversa com ele, além da assembleia que vocês farão? Sim. Ele estará presente nessa assembleia? Não. Nunca aconteceu isso, Mas né? há uma possibilidade de há uma se grande conseguir? possibilidade e nós esperamos isso e nós contamos com isso, que nós vamos estar dando as respostas dos núcleos, nós estamos levando a proposta, né, dos aposentados e que novamente a diretoria vai pedir uma nova reunião com ele, né? Porque assim, ó, o Eduardo Leite, ele não está valorizando os funcionários que tem. Ontem, junto conosco, estava todo o pessoal da Corsã. E que provavelmente ele está vendendo a nossa água. Só falta fazer algumas regulamentações ainda. Então, acho que nós temos que entrar na batalha e não sair tão fácil, porque o funcionário público, ele é indispensável dentro do desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. E nós temos uma grande parte das pessoas que vivem aqui, que moram aqui e trabalham muito aqui, que são funcionários públicos. E esse dinheiro sai do meu bolso, como sai do teu. Nós, aposentados, estamos pagando e nós pagamos toda a vida para poder chegar a esse ponto. Os salários estão em dia? Estão sendo pagos em dia? Sim, ele conseguiu botar em dia o salário. Isso nós temos que dizer. O Eduardo Leite botou em dia o salário. Nós não estamos mais recebendo parceladamente. Mas colocar em dia o salário é um dever. Sim. Como você ficava se aqueles iam começar a parcelar ter salário, né? Ou atrasava, porque a gente faz planejamento familiar, a gente faz planejamento de vida, né? Então, isso ele está colocando em dia. Agora, nisso também... e também ele quer aumentar, e assim como aumenta em todos os setores, o nosso valor da Previdência. E tem mais uma coisa que eu vou dizer aqui, e para quem depende do IP Saúde, para quem depende que é funcionário público, que é professor ou funcionário, professor aposentado que está ativa, existe muita conversa e nós temos grandes quantidades de médicos e laboratórios que não atendem mais para o IP Saúde, pelo IP Saúde, que também está muito na mira, assim, de uma negociação. Não sei se até não está na hora, porque eu tenho, minha mãe é funcionária estadual aposentada, a dificuldade para achar um médico aqui na região pelo IP e não é de hoje, né, Elode? Deixa eu aproveitar a sua presença aqui, 13h42 da tarde já, porque o ano letivo começa na próxima semana para a rede estadual. Já começou, tem escolas que... porque os professores já estão trabalhando. Sim, mas eu digo para os estudantes, né? Os estudantes que pegaram recuperação estão nas escolas. Sim, a recuperação ainda é relação... A recuperação está lá. E os funcionários de escola, as direções das escolas e a grande maioria dos professores já estão lá desde o início de fevereiro. Mas o ano letivo de 2023... O novo ano letivo de 2023 iniciará, então, na próxima semana. Pois é, e aí eu queria saber, o próprio governador, nessa conversa ontem, ele falou de um concurso que deve ser oficializado no dia 15 de março, ou até 15 de março. Como é que está a questão de professores aqui na região? Tem o suficiente? A questão das escolas, a gente sabe que tem algumas obras aí que não é de hoje, né? De anos, né? Do telhado, do Castelinho, do piso do Fernandes Vieira e por aí adiante, Carlos Fetfili, que a gente nem precisa falar, embora tenha informações que as obras irão acontecer, mas como é que está a projeção aí para esse ano de 2023 por parte dos professores da rede estadual? Nós não temos um levantamento ainda, né? De todos os professores, se não faltam professores, como as escolas estão. A gente não conseguiu, porque tem escolas ainda que não finalizaram as matrículas por motivo da recuperação agora. E sempre, quando inicia o ano letivo, a grande maioria das escolas ainda recebem alunos que vêm de outras cidades, muitas vezes, e que vêm de uma recuperação. Então, as turmas geralmente não estão todas completas em todas as escolas. Nós ainda não vimos a defasagem aqui dos professores das nossas escolas. A gente não conseguiu fazer isso. Nós estamos com um levantamento feito, que a gente fez no decorrer do ano passado, sobre as bibliotecas. Isso é uma outra coisa que foram esquecidas.
As bibliotecas das nossas escolas, elas não estão sendo atendidas assim por uma bibliotecária oficial, uma professora que fica lá só para isso. Lá vai alguém quando não pode mais dar aula, ou a biblioteca é fechada e o diretor e o vice tem que ir lá abrir. E quanto à falta de professores, Ricardo e Rita, nós ainda não temos esse levantamento completo nas mãos. Nós sabemos que as aulas estão começando na próxima semana, mas a gente não tem. O que a gente sabe é que nós precisamos dar conta e nós queremos ver como é que eles vão fazer com as bibliotecas das escolas, se eles têm alguma previsão de contratos que faltam, e concurso ele está prometendo. Mas esta promessa já vem a longo prazo e não está saindo. E mais uma coisa difícil. Aqui nós não temos esse problema, mas existem municípios que os terceirizados não estão recebendo há 3 meses. E foi por isso que ontem o governador saiu da tribuna e foi até a plateia para falar com um grupo de funcionários de escolas que são terceirizados por empresas de Porto Alegre e que até hoje não receberam os últimos 3 meses o seu salário. E 2 meses, outros municípios. Então, assim, nós temos um grupo de profissionais que estão lá contratados por uma empresa terceirizada e que não estão recebendo. Como é que eles vão dar conta das suas despesas no final do mês? E foi com esse pessoal que ele foi conversar também e disse que não sabia, que o governo tinha pago para a empresa e que a empresa, então, não cumpriu o seu contrato. Bem, se não cumpriu o seu contrato, ele tem que ter uma pessoa que verifica isso. Agora, não deixar um funcionário 1 mês, 2 meses sem ter o seu salário. Eu já fui secretária da Educação, a gente sabe o peso disso que tem se chega no final do mês e um funcionário não tem o seu dinheiro para pagar as suas contas. Tá certo. Eloide Conzatti, diretora do 8º Núcleo do CEPER Sindicato, que tem a sua sede em Estrela, atende aqui os professores do Vale do Taquari. Muito obrigado pela sua presença. Vamos continuar acompanhando essa situação aí dos professores, porque, claro, sempre é uma pauta muito importante. Nós nos colocamos à disposição para estar aqui dialogando com vocês, assim como com as comunidades escolares, e dizer que a luta continua, nós não vamos parar, porque nós queremos professores bem pagos, ou pagos aquilo que merece, e que vão para a escola com um sorriso no rosto. E tá não certo. Aí preocupados, tá? Tá certo. Obrigada, Eloide, diretora do 8º Núcleo do CEPER Sindicato, Eloide Conzatti.